Bom, então vamos lá, pessoal. Eu não acho. Aí bem quando eu não tô procurando, eu acho. Ó, presta atenção. Professora, Ó, português, página 45. E eu não vou falar de novo sobre o chat. Eu já falei que é para falar comigo por aqui. Eu não mandei mais, Sônia. É, tô vendo. Ó, Gabriel mandou lá no chat. Eu já não quero mais, Gabriel. Já falei ontem. Professora, então, mas eu tava perguntando se era o Então, só perguntar era o livro grande ou de atividades. É só perguntar para mim aqui, não precisa perguntar lá no chat. Eu nem coloquei. Ó, página 45 da apostila grande, português, tá? Vamos lá começar. Nós vamos falar um pouco sobre o uso da sílaba C, si, com C, e o C e si com S, tá? Então, o que ele fala aí já de início? Ó, as letras C e S, diante de E e I, aí ele fala, fica C, si, e C, si, ele tem o mesmo som, né? A gente percebe que o som é o mesmo. Representam o mesmo som, por isso é preciso atenção na hora de escrever palavras com essas letras. Aí nós já vamos começar aí. Professora, eu cheguei agora. O que é para pegar? Página 45, português, tá? Da apostila. Então, no exercício 1, vão tentando completar as palavrinhas aí com o início com S ou com C, tá? A primeira é fácil, a primeira palavrinha. Mãe, estão fazendo a página... Então, vocês vão completar no quadradinho a letra C ou letra S, tá? Aí nós temos várias palavras, tem cinema, serpente, siri, silêncio, sinal, cintura, sítio, céu, cigarra, cinza, cérebro, seta. É sexta? Sexta de sexta mesmo, gente? Tá bem. Não é sexta de sexta-feira de dia da semana, é É sexta. sexta de jogar bola? Sexta de colocar coisa. Sextas. Ô, Pro. Sexta. Oi. Ô, Pro, olha só que incrível. Antes de eu vir pra aula, minha mãe fez as sobrancelhas. Aí eu fiquei vendo um livro de 1000 coisas inúteis para um garoto aprender antes de crescer. Aí depois de ver tantas palavras, eu acertei todas. Tá vendo? Olha aí se você acertou mesmo. A cebola é fácil, né? Só lembrar de cebolinha. E cinema também é fácil. Nossa, tá, pra mim tava tudo fácil. Ó, então vamos fazer então? Depois na 2, vocês vão colocar a palavra que vocês errarem, tá? A que vocês errarem, vocês anotam na 2, certo? Então, calma aí, espera rapidinho. Que página é? Eu ainda não acabei. 45 de português. Pro, mas sério mesmo que tem que ver no dicionário se tá certo? Não, não precisa. Ah, tá. Tá, né? Peraí, será que eu ainda não acabei, viu? Tá. O que é sertão? Sertão lá em... Geralmente no Nordeste, né? Que é conhecido. Ô, Malu, não pode ser mais cedo, não? Não vai Tem ser mais depois tempo. da aula? Pode ser? Porque tem mais tempo. Sim, então vamos fazer que horas? Gente, para de falar, por favor, que tá atrapalhando. Ó, vamos começar então a correção? Vamos lá. Calma aí. A primeira palavra, cinema. T. T, né? Calma aí, professora. Tô esperando, gente. Serpente. S. Então, cinema ficou com C, serpente com S. Siri. S. Silêncio. S. Isso. Cesta. C. Letra C. C. Isso. Sinal. S. S. Isso. Cintura.
C. C. Isso. Semana. S. 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 Cebola. C. C. Sertão. C. S, tá? S. Céu. C. Sítio. S. Símbolo. S. S. Sentido. S. Cigarra. C. C. Cinza. C. C. Círculo. C. Cérebro. C. C também. Cerâmica. C. C. E seta. S. S. Então é isso aí. Agora você tem? Eu acho que todo mundo acertou Eu também. tudo. Quem errou alguma palavrinha, é só marcar aí no Fala só a exercício 2. primeira. Agora, quem não errou, não precisa pôr nada, tá? Ô, Pro, você pode só falar. Eu não escutei, pode só falar a primeira. A primeira Cinema? parte. Não, Cinema. é C. C. Isso, é C. É só essa palavra? Serpente Não. é S, Siri é Acho S que é a primeira e coisa. silêncio S. Tá? Acertei tudo, então. Ó, agora Eu também. eu vou ditar umas palavras e vocês vão colocar no quadro no exercício 3. Vocês estão vendo Tem que que aí no escrever quadro... no quadro? Vocês vão escrever. Só um minuto, deixa eu explicar o que vocês vão fazer. Vocês estão vendo que em cima tem C com S, C com S, C com E, C e C com C. Sim. Então, eu vou ditar a palavra e você vai colocar onde que essa palavra inicia. Se é com S-E, S-I, C-E ou Depois você vai C-I. corrigir, Sônia? Depois a gente corrige, tá? Fala, Tá, Eduardo. e se errar, coloca aí embaixo também no quadro. Vai colocar Pro. no 4, isso. Oi. Você vai ditar tipo de qualquer tipo de palavra ou vai ser as palavras que a gente vai anotar? Ah, agora eu entendi. Nossa. Eu vou ditar as palavras e você vai qualquer marcar tipo aí. de palavra Isso. com S e C. Isso, você vai colocar no qual você acha que é. Sermão. Sermão. Peraí. Sermão. É contigo? Peraí, professora. É. Qual é a primeira palavra com SE? Sermão. Irmão. Eu não tô falando que é com SE, gente. Vocês que vão colocar onde Ah, ela se tá. encaixa, tá? Então, a palavra sermão. Próxima. Calma. Pode falar. Palavra certo. Certo. Você vai falar quantas palavras? Nossa, é bastante, gente. É todo esse quadro aí. Cinza. Certo, né? Certo. É na 2, né, Sora? Essa é a 3. É o quadro. O 2, você tinha que colocar a palavrinha que você errou na 1. É certo. E depois cinza. A gente fez esse em cima? Esse já foi. Já sabe onde cinza? que é. Cinza. É cinza, não sim. Cinza. 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 Isso. Qual que é depois? 70. Qual, Sora? 70. Eita, poxa. Sino. E aí, Sora? Sino. Bonito. Palavra sino. Qual que é antes do sino? 70. Eita. Ah, tá. Professora, foram quantas palavras já? Foram 5. Qual que é depois do sino? Cebola.
Continua, já foi. Cebola. Cisne. Oi? Cisne. Isso. Ah, Cisne. Esse eu não sei. tem um Y no final ou não? Não. Ah, tá. É E no final, tá? Semente. Peraí, Sora. Obrigada, doutora. Simples. Quê? Simples. Peraí, rapidão, Sora. Palavra Antes cedo. do simples. Antes do Oi? simples é cisne. Só um minuto, pera lá. Cisne, né? Semente. Foi Não, antes do cisne. simples. Sim. Antes de simples Professora, foi você pode semente. falar todas Depois as foi palavras simples. que foram? Você pode falar todas as palavras que foram? Depois, gente, é muita palavra. Depois, na hora da correção, vocês corrigem. Prestar atenção na hora que eu tô falando. Depois da palavra simples, nós vamos para a palavra cedo. Cedo. Peraí. O que vem depois? O que vem depois da palavra cebola? Depois? Ixi, já foi muitas palavras depois de cebola. A gente tá falando Depois sobre de isso agora. simples é o quê? Cedo. Depois de cedo. Ô, Giovanni, deixa ela aí, depois, na hora da gente corrigir, você faz ela. Tá? Então, ó, as três últimas foi semente, simples e cedo. Tá? Qual que é depois do cedo? Cedo. Todo mundo fez cedo? Sim. Então, nós vamos para a palavra sílaba. Tem acento no i, né? Escrevam aí do jeito que vocês acham que é, gente. Calma aí. Circo. Palavra circo. Ah, sim. Qual, senhora? Circo. Eu boto a palavra com que eu acho qual combina, S ou C. Próxima. Tá? Serrote. Serrote. Eu não sei, senhora, eu tô na dúvida. Eu também, mas eu coloquei onde eu acho que é. Ô, Sora, essa foi a mais difícil Óbvio, por né? enquanto. Eu tô de boa por enquanto. Palavra cinto. Depois do Cinto. serrote é cinto? Isso. Tá. Ana, enquanto eu tava Bom de falando ler pra livro é que Pirita, você vê as coisas. É cinto, Sora? Cinto. Isso. Por enquanto, só o serrote pra mim foi mais difícil. Serrote por enquanto foi mais difícil mesmo. É verdade. Palavra ceia. Ceia. Pense em ceia de Natal. Jingle Bell. Vou pôr como eu vi uma vez no negócio. Próxima. Peraí. Siamês. Siamês. O que é? O Siamês. que é siamês? É uma raça de um cachorrinho. Eu quero pesquisar. Eu vou pesquisar. Siamês. Pro, é Não siamês. vai, não. Siamês. Não vai, não, porque senão você tá trapaceando. Ele pode pesquisar sim, só que não é. Professora, siamês também. Não sei se eu tô falando Ah, se besteira, toda mas palavra que a professora falar... siamês é. Como se chama os gêmeos que nascem grudados? É isso também.
Gente, toda palavra que a professora falar, a gente pesquisar no Google, não vai... não é assim. Próxima palavra. Ele tá falando que vai pesquisar depois, silêncio. Rebeca, não agora, né? Não, depois vocês ficam me perguntando de novo qual que é a palavra. Sabe. Senhora. Sei sim. Senhora. Sincero. Cercado. Cercado? Isso. E a palavra cinco. Cinco? Cinco. Isso. Cinco. Ah, tá. Não, você já falou sim. Falou não? Não, eu falei cinco. Não, falou não. Eu falei Cinco. cinto. Cinto de pôr no... Qual foi na antes do calça. 5, Sora? Cercado. O que, Sônia? Agora ela falou 5. Cinco. Caraca, meu dedo tá laranja. Próxima. Sigla. Oi? Sigla. 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 Mas sigla do que, Sora? Quando eu tenho uma sigla, São Paulo, por exemplo, qual que é a sigla de São Paulo? SP. SP. Tipo sigla de quê? Sigla. Tá? Próxima. Celular. Essa ninguém vai errar, né? Fácil. Verdade. Tenho certeza, Sora, que ninguém vai errar. Né? Então, se errar, vai lá, é com esse. Tá ligado? Palavra 7. 7. 7. Dos números é fácil. Essa também se errar, Jesus, não tá prestando atenção na aula de matemática. Próxima. Pessoal. A próxima palavra, cílio. Cílio. Cílio do olho. Cílio ou cílios? Cílio. Cílio. Essa daí, menina, sabe o que é, porque tem cílios postiços. Todo mundo tem Mas cílio. eu não sei como, tipo, E tem máscara de cílios. Então, e eu já vi em caixinha também, no tutorial. Então, sei que é com... Pessoal. Fala, Bruno. Qual que é antes de cílio? Cílio. 7. É cílio Cílio ou é cílios? cílios. Cílio. Oh, tá. Não é com L-I-H, é L-I. Então, não tá Mas a certo. gente tá perguntando se era com S no final. Sora, repete de novo. É cílios, depois... Não falei nenhum ainda depois do cílio. Próxima, palavra 6. Oi? 6. Ah, tá. A gente não vai escrever a palavra até acabar a tabela? A tabela inteira. Gente do céu. Não vai demorar nada, tá acabando. A palavra cipó. Cipó, tá. Depois de cílio é cipó? Não. Não, depois de seis, cílio né? é 6. 6 e depois cipó. Sora, eu já fiz 3 páginas disso daí. Eu não entendo. A palavra sirene. Como é? Siren. Aí complica, mas não é. Peraí, agora eu esqueci se tem 2 R's ou não. Sirene. Ah, tá. Não, A seria palavra- sirene, né? Oi? Calma aí. Porque se fosse com Sirene. 2 R's, ia ser sirene. Sirene. Palavra selo. Ou O sim. quê? Selo. Selo. Aquele treco que você põe lá no pacote. Na carta. Cartão. Selo.
Também para selar a base. Ô, Pro, é Oi. selo? Selo, isso. Yes. Ah, Próxima, a palavra 100. 100. 100 de número, tá? Também. Número, sim. 100 de número, porque tem a palavra 100 sem ser número. Professora, acabou meu quadrinho do C e do C. Eu E acabei do só C? C. Falta um para acabar. Problema. Ai, que eu coloquei. Professora, Novamente a palavra cinema, igual nós fizemos lá em cima. Cinema. Agora acabou o meu C e o meu Si. Ainda falta 2 do C com S, 1 do C, um C Pessoal, com vamos C. lá, depois a gente vê isso aí. Ó, deixa eu terminar as palavras. Cenoura. Oi? Cenoura. Ah, tá falando demais. Chorando, só que não cabe mais nesse quadrinho. Então, você fez errado. Tá, peraí, chorando. Agora acabou. o meu falta 2 do SE, 2 do SI, 1 do CE e Ó, 2 do próxima palavra. Siri. Siri. Sim, fez aqui. Siri, aquele bichinho Siri. Hambúrguer de siricaçu. Ô, Sora, antes do Siri, A pior é o quê? Cenoura? Cinema. Hambúrguer de siri. Cinema. Não, antes do Siri. Então, foi cinema que eu falei. Não e foi? cascudo. Não faz Eu falei cenoura. cenoura, cinema e Siri. Eu achava que ela era Siri, aquela bichinha do computador. Próxima, sinfonia. Nossa, que Meia. Sinfonia. O que é isso, Pro? Sinfonia. O que é isso, Pro? A Bianca Sinfonia. pode explicar. Explica. Oi, a Bianca, explica aí, vai. Quero saber também. Você é musiquista? Depois vocês Qual que é podem a palavra, colocar no Sônia? 4 a palavra que vocês não Olha, qual é a palavra? sinfonia. No 4 vocês podem depois colocar aí e procurar também a palavra que vocês não conhecem, tá? Ó. Tá vendo que ele fala? Anote aquelas que geraram dúvidas. Então, Eduardo, essa que você não sabe o que é, coloca aí para depois você procurar no dicionário. Eu não posso falar. Mas aí a 4 tá falando que é para verificar no dicionário depois da grafia das palavras E e para anote aquelas que geram dúvidas. Então, você não Então- sabe o que significa, você anota ela aí. Aí depois você procura. O que elas que geraram dúvida, ou seja, que tipo o serrote, eu tenho dúvida, então eu vou escrever ele aqui. Isso, coloca lá aí. Próxima palavra, seda. 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 É diferente agora. Seda? Isso, seda. Nossa senhora, falta só um quadrinho. Sora, agora pra mim acabar. Qual foi antes de seda? Sinfonia. Sinfonia. De cabeça. Então, resta duas Alguém tá- palavras, ó. Presta Ai, atenção Eduardo, que as que próximas Nojo, palavras... Eduardo. Pessoal, presta atenção que as próximas duas palavras que eu falar, ela não vai iniciar com essas letras. Ela vai estar no meio, tá? A sílaba não vai estar no início, tá bom? Pro, Ô, falta um do meu, Tassi, um CI. falar mais duas palavras, tá? Então, eu tenho essas duas palavras que tá faltando, que eu vou falar, ela não vai começar com essas sílabas, ela vai estar no meio da palavra, então presta atenção. Eu pulei alguma porque pra mim falta 3. Então, vocês devem Pra mim ter só pegado falta alguma duas coisa. nos...
Alface. Alface. Oi? Alface. Lembra que eu falei que as duas palavras que eu falar agora não vai estar a sílaba no início, ela vai estar no meio da palavra. Colocar. Não tem espaço para mim. É porque então vocês colocaram alguma palavra, depois vocês vão corrigir. Coloca Mas eu onde não você só coloca. coloco si, Sora. Não dá para fazer o C por si. Gente. Rebeca é errar? Chocada. Ah, a Rebeca não pode errar. Próxima palavra. Lacinho. Peraí, Sora. Vou esperar. Lacinho. Eu acho que eu acertei, né? Nossa, lacinho me faz lembrar do desenho da Mickey. Da Minnie, na verdade. Pra mim faz lembrar da Super Poderosa. Porque Eduardo, para de falar. Ô, pessoal, presta atenção. Vocês estão falando demais. Muita conversa furada. Ó, vocês prestem atenção agora. Eu vou falar as palavras que ficaram em cada coluna. O que tiver errado que vocês fizerem, vocês marcam um xizinho aonde vocês erraram e põem a palavra lá no 4. Certo? Então, presta atenção, hein? Peraí, Sora. calma aí. Primeiro eu vou começar com SE. As palavras que ficaram no SE, certo? Vão Tá bom. corrigindo aí o de vocês. Pode falar. Peraí, Sora. Eu ainda não acabei. Ô, Sora, depois a gente vai colocar no certo? Você faz um X onde você errou e você vai colocar lá no 4 a palavra que você errou. Tá? Tá bom, vamos lá. SE. Ficaram as palavras sermão, 70, semente. Calma aí. É no SE, gente. Olha só as palavras do SE. Eu vou corrigir todas as palavras do SE depois a seguir. Qual que é a primeira palavra do CEPRO? Sermão, 70, semente, serrote, senhora. Peraí, Sora. Peraí, professora. Não é para vocês apagar e corrigir, gente. Vocês vão colocar um X onde vocês erraram. E vai colocar a palavra que errou lá no 4. Pra gente achar o serrote. Fala de então, novo. Colocar o X. Fala de novo. Serrote, senhora. Não, fala tudo de novo, por causa que eu tô perdida. Ô, Beatriz, presta atenção. Tô tentando, mas não consigo. Olha só na coluna do SE agora. Sermão, 70, semente, serrote, senhora, 7, 6, selo e seda. Essas são as palavras SE, certo? O que vocês erraram, coloca o X. Acertei tudo. Próxima, SI. Sora, calma aí. Repete a do S, por favor. SE, presta atenção, última vez, hein? Não vou falar de novo. Sermão, Tá. 70, semente, serrote, senhora, 7, 6, selo e seda. E com essas palavras no SE. Com si. SI. Tá? Primeira palavra, sino. Simples. Sílaba. Siamês. Sincero. Peraí, Sora, rapidão. Peraí, professora. Calma aí. Repetindo.
sino, simples, sílaba, siamês, sincero. Depois, sigla, Isso é no C, né? SI eu estou. Ah, é sim. Tá, sigla. Isso. Depois. Sirene, Siri e sinfonia. Acertei. Repetindo as palavras no SI. Sino, simples, sílaba, siamês, sincero, sigla, sirene, siri e sinfonia, certo? A próxima agora é o CE. Sinfonia também? Sinfonia SI, tá bom? Cílio é no S. Cílio? Não, não falei cílio, falei siri. Siri e sino. É o mais próximo aí do sino. Com C. Primeira palavra, certo? Cebola. Cedo. Qual que é o próximo? Ceia. Cercado. Celular. Sem. Cenoura. E o alface, tá? Repetindo, CE. Primeira palavra, certo? Cebola. Cedo. Ceia. Cercado. Celular. Sem. Cenoura. E alface, certo? Com CI. Primeira palavra. Cinza. Esse é o CI, né, Sora? Isso. Cinza. Cisne. Cinco. Doutora, 5. Cinco. Número 5. 5. Tá? É 5? É. Aí eu tenho a palavra circo. A palavra cinto. Cinto? Isso. Peraí, Sora, rapidão. Cara, sino é no CI, né? É. Não. No SI o sino. Não, no SI, no SI. Isso.
É porque eu escrevi no SI e no CI, aí eu não consegui achar o cinza. Ah, sim. Peraí. Então, é cisne, circo, cinza e 5. E cinto também. Cinto. Depois, cílio. Cílio, do olho, cílio. Ok. Cipó. Ok. Cinema. E lacinho, tá? Então, repetindo aí. Cinza, cisne, 5, circo, cinto, cílio, cipó, cinema e lacinho, tá? Ô, Pro, Oi. pode repetir bem rapidinho a do SE, por favor? SE ou C? SE? Aham, SE. SE. Sermão, 70, semente, serrote, senhora, 7, 6, selo e seda. São essas palavras do SE, tá? Como se repete Obrigado. a CI? CI, É. cinza, Calma. Vai. cinza, cisne, É cisne? cisne. Certo. 5. Não precisa estar na ordem, gente. Tendo essas palavras aí, não precisa pôr na ordem certinha que eu tô falando agora, tá? Certo. Aí a palavra circo, Certo. depois a palavra cinto, Certo. cílio, Eu coloquei. cipó, cinema e a palavra lacinho. É com C-I, tá bom? E aí, Certo. quais palavras aí de vocês que ficaram mais aí que erraram? Giovanni, fala aí Nenhuma. alguma palavra que você errou. Você errou alguma palavrinha? Serrote. Serrote? Mais alguém errou o serrote? Não. Não? Eu. Quem mais errou alguma palavra aí? Pro, e serrote eu só chutei só. Alguém mais errou Sabia alguma não. palavra? Eu. Mendonça, qual que você errou? Serrote, selo, sedas, sílaba, cílio, cinza, e lacinho. Eu não Tá. coloquei. Tá. Senhora, eu errei. Cara, Espera lá. Fala, Bruno. Eu errei o cisne. O cisne? Uhum. Ele dá uma confundida, o cisne, né? Mais alguém errou alguma palavra? Bianca errou alguma? Não? Não, nenhuma. Pro, vou ir pegar água, já vem. Tá. Luana errou alguma palavrinha? Não. Não? Então tá bom. Professora, eu vou pegar água também. Tá. Então, nós vamos lá para a página A46. Nós não faremos, tá? Nós vamos para a página do cordel, 6, capítulo 6, ó. Tá? Oi. Nós vamos entrar num assunto sobre o cordel, tá? A dança das palavras. Acabei de falar que a página 46 nós não vamos realizar aí agora, porque ele é em grupo, tá? Ah, tá. Então, vamos começar aí na página Eu já volto, 48.
Nós temos aí uma imagem do que a gente chama de cordel, tá? Que são essas historinhas dessa forma, tá? Eu tenho, Pro. Tem, né? Eu já fiz cordel na minha escola. Ano passado a gente fez um cordel e a gente foi distribuindo assim para as pessoas. Isso. Aí elas falavam para quem elas queriam e a gente levava. Isso. Verdade, né? Foi ano passado e não foi antigo. Isso. E o que acontece? São esses o cordel, eles são os folhetos, né? Que contém a imagem, que contém o nome da história que você vai falar. Por que vocês acham que eles são pendurados dessa forma? Pra secar. Sei lá. Não me lembro. Eu não sei, eu só acho que é um jeito bem legal de se fazer. É só uma forma de expor, né, esse material. Pra onde vocês né? estão? 48. E quando a gente fala... A 46 vai ser de dever? Não vai, a gente não vai fazer porque é em grupo, tá? Ah, tá. Então, ele fala o quê? Que o cordel, ele tem o sentido, então, de origem, o sentido de cordão. Por isso, então, que ele fica pendurado nesse cordão, nessa corda que eles colocam, né? Por isso que eles chamam de cordel, tá bom? Então, ele coloca aí no 3 para você observar a capa de um cordel. Então, nós temos aí, ó, Cordel da Inspiração Cigana. Posso ler? E nós temos aí uma imagem dela, né? De uma capa, né? Do cordel. Aí ele pergunta assim, como que você imagina que é essa história? Do que será que ele vai falar? Vocês acham que ele vai falar sobre o quê? Se eu não me engano, professora, vai falar sobre alguma mulher que vai ficar na água, ou algum poema da água. Aqui nós vemos... Eu acho que cigana, eu sei que é aquelas mulheres que usam aquelas camisetas de massaia e tem aquelas moedinhas. Sim, também. Eu tenho uma fantasia. Vocês perceberam que aí nós temos mais... É natureza, porque ela tá no mar, daí tá chovendo, daí tá noite, daí tá dia. Eu ia falar isso agora. Vocês Acho percebem que ela também tá assim, pessoal. Que tem mais elementos aí da natureza. Porque nós temos o Menos sol, a terra. né? Tipo aquela, vai Nós ser tipo temos a lua à noite, né? Estrelas. Eu acho que vai falar sobre o surgimento das coisas. a Vitória Regia. Parece, né? Parece. Ó, e aí a letra B, ele fala assim, ó, as capas dos livros de cordel tradicionalmente são feitas com xilografura. Você conhece essa técnica artista? Vocês já devem ter visto isso lá no terceiro ano. Ano passado, Porque a gente fez isso pro sarau. Isso. A xilografura. A gente fez. Na minha escola antiga de artes a gente fez. Isso. Artes estuda bastante a xilogravura. E o que é isso daí? É uma técnica, né, de impressão, né? Que é feita em madeira entalhada. Por isso que a gente vê muito em arte, na disciplina de arte, uma obra de arte feita entalhadas na madeira, tá? Então, essa é uma forma, uma técnica de impressão. Então, vamos lá para a página 49. Nós temos, então, aí uma literatura de cordel. A Bianca quer ler? Então, vai. Eu tinha pedido. Então, nós vamos começar aí uma leitura do Uirapuru. Tá? Pode começar. O cantor é a expressão de alma, e quem canta transmite sentimento, pode ser de alegria ou sofrimento. A canção nos agita e nos acalma. Para um canto bonito, eu bato palma, e respeito demais um cantador. A floresta também tem seu cantor. Passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite ou de manhã, a saudade que tem de seu amor. O seu canto é assim tão mavioso, que a lua namora o seu cantar. Se releva o divino
e se relevo divino a encantar ao que escuta o girar. Maravilhoso. A floresta se curva ao majestoso passarinho que é único em seu estilo. Abre o bico e entoa muito tranquilo. Lindas notas, coronas musicais. Silencia assim os animais que encantados se calam para ouvi-lo. Saruê, sacuru e sabiá, a avestruz, araponga e azulão. O guará, o guani, o gavião, patativa, o pardel e o preá. Capivara, canário, carcará. Isso, carcará. Taturana, tamanduá, tatu. Cantador do sertão do Pajeú. Bacurau, beija-flor. E bem te vi, todo mundo se cala para ouvir a canção de amor do Uirapuru. Isso. Nós temos aí em negrito umas palavras verdinhas, tá? Eu posso ler o significado? Pode. Aí, então, ele tem o significado aí no quadrinho ao lado, tá? Então, vamos acompanhar aí o que significa cada palavrinha. Mavioso, suave, melodioso. Guirá, em Tupi-Guarani, pode significar aquele que se eleva, ave. Isso, é uma ave, tá? Notas canoras, cantos melodiosos. Guiné, galinha de Angola. Pajeú, região do estado de Pernambuco. Isso. Então, aí nós temos o significado de algumas palavrinhas, tá? Que são palavras que às vezes a gente não é acostumado, né? E os cordéis, ele traz muita a cultura do Nordeste, do Norte. Então, tem algumas escritas assim um pouco diferentes que a gente não conhece, tá? Então, vamos para a página 50. 2. O poema lido é uma adaptação em cordel da lenda indígena do surgimento do pássaro, o Uirapuru. Então, nós temos ao lado aí, ó, a imagem do pássaro, do Uirapuru. Tá vendo o passarinho? Ele meio marronzinho, meio vermelhadinho, pintadinho. Branco. Aí ele fala, ó, diz a lenda que havia um jovem guerreiro que se apaixonou pela esposa do cacique de sua aldeia. Como o amor era proibido, ele pediu ao deus Tupã que o transformasse em um passarinho. Assim, ele poderia visitar sua amada sempre que quisesse, sem ser reconhecido. Como consolo, Tupã deu a ele um canto melodioso, que dizem ser tão bonito que todos os animais da floresta se calam para ouvi-lo cantar. O Uirapuru quer dizer pássaro que não é pássaro. Ai, que bonito, tá vendo? Olha. Bonito Eu mesmo. já tinha visto na minha escola antiga. Agora, o que ele fala? Ó, transcreva os versos que comprovam a relação entre o cordel... Tá passando avião aí perto da casa de alguém. Transcreva os versos que comprovam a relação entre o cordel e a lenda indígena apresentada ao lado. Então, vamos voltar lá no texto, lá no cordel? Onde será que a gente pode, que fala sobre, que a gente pode relacionar a literatura de cordel com o conto indígena? Ô, Pro, Oi. eu encontrei aqui no primeiro parágrafo, lá nas 3 últimas linhas do primeiro, aí eu encontrei passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite ou de manhã, a saudade que tem do seu amor. Ah, então. Aí a gente já sabe que é esse pedaço aí mesmo, só que a gente vai começar na floresta. A floresta também tem seu cantor, passarinho encantado por Tupã. Ele canta de noite ou de manhã, a saudade que tem de seu amor. Então, vocês vão copiar essas 4 frasezinhas aí lá
no pontinho do 2, tá? Então, pessoal, Senhora, pode repetir Como de assim, novo? senhora? tá lá no texto, gente. Vai lá no textinho lá. Tá aqui, ó. Aqui Olha, gente. são 4 estrofezinhas, ó. 4 linhas. Tá? Começa a floresta, também tem seu cantor. Aí vocês vão copiar até o seu amor. A saudade que tem de seu amor. Seu cantor aqui. Passado. Não tô encontrando. Tá lá. Lá no primeiro estrofe, ó. No primeiro estrofe lá da literatura, tá vendo aqui? Esse pedaço, ele tá aqui no final, ó, na 4ª linha para baixo. Tô vendo aqui. Isso. Começa a floresta, também tem seu cantor. Aí você vai até Tá o bom. ponto, até o seu amor. Tá, obrigado. Pessoal, tem gente batendo no portão da Pro, só um minutinho, tá? Já volto. Tá bom. Oi. Sora, Oi. Olha, Ai, que bonito. Você tem esses daí? Legal. a gente também tem outro. Esse daqui, ó, que é criança e adolescente. Ai, que legal. E a mesma pessoa que fez assinou aqui pra gente. Ai, que No legal. dia lá. Muito E esse legal. aqui também. É ele, ó. A Pro tinha até alguns aqui, mas eu não sei aonde Então, tá. Pro, E ele faz bastante tem- página, olha isso, Sora. Olha isso. Ó, então, tem uns cordéis que são grandes, tem outros que são tão pequenos. Eles Pro, são bem grandes. tem Eu uma acho isso daqui bem novela que bonito. passa no SBT que o nome é As Aventuras de Poliana. Ah, já ouvi. Aham. E, então, aí, nesses dias, passou um episódio que um dos meninos, ele morava no Nordeste, só que ele se mudou para a cidade. E aí, ele recebeu do pai adotivo dele os cordéis que a mãe dele lia para ele. Ah, é? Lá, tá vendo que bonitinho? Isso aí. Copiaram, então, o É a trecho? última semana. Então, vamos Eu não continuando. achei. Vamos continuar, então, no 3. Peraí, senhora, ainda não acabei. Não acabou? Tá. Ó, quem já terminou pode fazer o 3 aí, porque ele é uma pergunta pessoal, ó. Você concorda com as afirmações desses versos que está apresentando aí nesse quadro? Então, você vai responder aí o que você acha, se você concorda ou não. Se não concorda, o porquê não concorda. Se concorda, o porquê que concorda. A gente fazer a chamada, tá? Esqueci. Pro, Oi. já percebeu? Não, só eu para perceber. Que, tipo, por exemplo, a gente estava vendo sobre cordéis, aí na página 3 já tá falando sobre canto. Tipo, já muda no assunto. Aí que eu Muda vou de novo. perceber. Vamos lá, Ana Laura, não tá aí, né? Tá aí, Bruno, Oi, senhora. Eduardo, Gabriel, Aqui. Giovanni, Guilherme Passarelli, Mendonça, Hello. Luísa, Júlia. Cadê a Júlia? Ah, tá ali.
Kaique. Kaique tá aí? Quem que tá com a casinha aí, com a imagem escrito celular? Não, Sora. Eu, Sora. Ah, a Luana. Luana. Tá. Então, Kaique não está. Nome, né? Luana tá presente. Malu Marina, Malu Pedroso. Ah, Malu Pedroso não tá hoje, né? Malu Pedroso, faltou. Maria Vitória. Natália. Tô aqui, Pro. Tá. Rafael. Tô aqui, Sora. Ah. Rebeca, Beatriz. Nossa, tá aí, Rafael. E Sofia. Ô, Bianca. Tá com saudade de você, Rafael, tá vendo? Menina tá com mais saudade, que hein? tudo. Como se todo dia você não acordasse meio-dia, né, Rafael? Meio-dia é pouco, menina. Tá dormindo ainda. Ele não acordou. Pessoal, lá, então... Não acordou totalmente. O Sora, ele tá fazendo assim, ó. Esses dias eu vi que ele tava deitado na rede. Ah, sim. Ele tá dormindo, mas ele tá tendo a aula. Né? Ele Ó, tá dormindo e tá no mundo. Tá... A 3, o que vocês colocaram? Já responderam? Sora, olha isso. Na 3, eles colocam o tamanho desse aqui. E na 4, que precisa de muita linha, ele coloca isso aqui, ó, de tamanho. Mas a 4, a resposta é curtinha. Na 4, não, porque quem quiser pode colocar bastante coisa. Então Ah, sim, mas, também, né? Sim, mas ele só quer saber o porquê que o Irapuru canta. Por que ele canta? Então, tem que colocar e eu vou colocar a resposta. Nossa, muito mais dia. Tem que diminuir a letra. Ô, posso falar como eu pus? Pode. Eu coloquei assim, para se 3? expressar... Ou a 4? A 4, é. Para se expressar com o amor da vida dele. Doutora, posso falar? Pode. Ok. Porque é alegria ou sentimento? É o quê? Alegria ou sentimento? Alegria do sentimento? Ou sentimento. O sentimento. Sora, eu coloquei sim. A música me acalma. Onde que vocês estão falando, Sora? Pelas Tá. duas coisas. E na 3 eu coloquei assim. Sim, pois algumas músicas trazem lembranças quanto ruins quanto boas. Elas podem agitar e acalmar. Exatamente, tá? 3, Eu cada coloquei que... Ô, Pro, Eu coloquei que sim, que eu concordo, porque pra mim a música tem várias expressões e sensações. Exatamente. Doutora, eu coloquei sim, porque depende da música, se for calma ou agitada, tanto faz. Tipo, a pessoa gosta de calma ou Ela a pessoa vai- gosta de... Tá ligado? Ela vai se sentir Mas conforme a música que tá tocando, né? Isso. Eduardo, fala aí. eu coloquei assim. Sim, alguns cantos traz felicidades e agitamentos. E outras são calmas e de sofrimento. Então é isso. Ela traz várias sensações, né? Ela traz alegria, ela traz agitamento, ela traz calmaria. Às vezes ela traz saudade, né? Então ela tem várias sensações. Pode. Ô, Eduardo, Eu coloquei sim, porque cada música dá uma expressão, como felicidade, tristeza e etc. Isso. E a 4, o que vocês colocaram? Segundo o poema, Sora, eu posso o falar? Irapuru canta. Pode. Eu coloquei assim, que havia um jovem que se apaixonou pela filha do cacique. Como o amor era proibido, pediu a Tupã para que transformasse em um passarinho. Aí poderia visitar sua amada quando quisesse. Tá. O que eu mais? coloquei alegria ou sentimento. Tá. O que mais? É isso, né? Ele canta a saudade do amor, né? Ele canta a saudade do amor dele. Eu botei que era a mulher do cacique. expressar como o amor da vida dele. Isso. Então é isso. Ele cantava de saudade do seu amor, certo? É isso. O 5. Ele cantava para Cantava expressar para o seu amor. sua tristeza. Isso. De acordo com a lei, Cantava para o seu amor. todos os animais da floresta ficavam admirados com o canto do Irapuru. Em quais estrofes do cordel essa informação aparece? No Segunda. primeiro, no segundo ou no terceiro?
No segundo estrofe. Então, faz um xizinho aí no segundo estrofe, tá? Um Batman que é feito de... Depois, na página 51, eu tenho o seguinte textinho aí que está sendo apresentado, ó. A literatura de cordel é uma expressão literária popular, característica do interior do Nordeste, em especial dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se essencialmente por sua estrutura narrativa, a composição em versos, a impressão em pequenos folhetos de papel, jornal ilustrados, com xilogravuras, e objetivo de ser declamada nas feiras públicas. Esses folhetos normalmente são expostos em cordas, por isso a denominação de literatura de cordel, que foi o que eu já expliquei lá para vocês, tá? Lá no começo. O 6. Vimos que a literatura de cordel, em geral, é uma narrativa composta em versos. Analise o cordel Irapuru e complete os espaços nas frases a seguir. O poema tem quantos versos? Vocês já contaram lá quantos versos ele tem? Vamos lá. 3. Não, verso, não estrofe. Versos. Versos é cada linha. Poema? É. Ou cordel? Não, lá na literatura, lá do Irapuru. 3. Não é estrofe, é verso. 30 versos. 30 versos. Então, eu vou colocar aí na letra A que o poema tem 30 versos. Tem 10. Ah, a B já tá fácil. E aí, a B, ele tá perguntando de estrofes, que nós já sabemos que são 3. E a C vai ficar assim. A estrofe é o conjunto de versos de um poema. Então, a letra C fica a estrofe no espacinho. É o conjunto de... Aí, no espacinho, nós vamos colocar versos de um poema. Repetindo, então, a letra 6, o número 6. A letra A, o poema tem 30 versos e o poema tem 6 estrofes na letra B. A letra C, o primeiro espaço ficou estrofe e o segundo espaço versos. Outra característica importante do cordel é que ele é escrito para ser declamado ou cantado. Um elemento poético que auxilia a memorização dos versos são os esquemas de rimas regulares, tá? A primeira estrofe do cordel apresenta o esquema de rimas, aí tem as letrinhas, ó, A, B, B, A, C, C, D, D e C, tá? Então, ele tá mostrando aí, ó, tá vendo? O finalzinho, as letrinhas estão em negrito, tá vendo? Palavrinhas. E aí ele fala, ó, releia a primeira estrofe do cordel e observe seu esquema de rimas, ó. O cantar é a expressão de alma. E quem canta transmite sentimento. Pode ser de alegria ou sofrimento. A canção nos agita e nos acalma. Para um canto bonito, eu bato palma. E respeito demais um cantador. A floresta também tem seu cantor. Passarinho encantado por Tupã. Ele canta de noite ou de manhã. A saudade que tem de seu amor. Então, vamos voltar e continuar na 5.2. Deixa eu ver que horas são. Você tá muda? Professora, você tá muda. Ora, você tá muda. Você colocou a mochila em cima do computador, né? É porque ele encosta, quando ele encosta no meu tecladinho aqui do mouse, porque eu não uso o mouse normal, eu só uso do notebook mesmo. Então, na hora que você põe em cima, ele faz, ele faz. Onde a seta tiver, ele aperta.
Então, vamos colocar aí na segunda estrofe. O primeiro estrofe nós já sabemos que ele já está falando aí no número 7, que é o A, B, B. Marquem aí dentro do espacinho. Oi? Lá no Tá segundo escrito estrofe. segunda estrofe? Isso. Mas como que eu vou entender isso? Coloca a letra A, Letra A, B, B. Na página 50, B. Oi? é no texto do Urapuru. Não, A gente é na página 52, Gi. A Pro tá na 52. Na 2. Na letra A. Professora, Lá. A, B, B. Só um minutinho. A letra A, Gi, onde tá a bolinha escrito segunda estrofe, você vai colocar a letra A, B, 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 A, A, isso. C de novo, ABB, depois do ABB vem o quê, Sônia? A. Depois CC. Depois CC, depois D e D e C. C. Repetindo, hein? Ficou A, B, B, A, C, C. Ó, deixa eu D, D. repetir, presta atenção. B, Deixa eu falar, ó, para vocês colocarem aí. A, B, B, A. Tem dois As depois do BB. Isso. Depois dos dois A vem C, C, D, D e C. Que são a mesma, e é a mesma que tá aqui, ó. Naquela outra página, ele já tá falando aqui quais são as letras. a terceira. No terceiro estrofe vai ficar A, B, B. Ah, bebê. Na terceira mesma ou na coisa. segunda? Mesma coisa. A A, terceira estrofe, então, é tudo igual? mesma A, B, coisa, não C, muda nada. A, B, C, D, D. Mesma coisa, no terceiro estrofe só copiar mesmo. Pronto. Mesma coisa aí. Pronto. Isso. Na letra B, ele pergunta o seguinte: com base nas respostas ao item anterior, converse com os colegas do professor sobre o esquema de rimas adotado no poema e anote as suas conclusões. Então, o que a gente pode perceber lá no... Volta lá na página 51, no número 7, que tem as letras em negrito. Nós conseguimos perceber que ele utilizou o mesmo esquema de rimas pro texto inteiro, porque nós vimos que os estrofes são todos iguais. As rimas que ele utilizou, o esquema de rima, foi as mesmas, né? Que tá naquele quadrinho aí em cima, tá vendo? Esse quadrinho pequenininho aqui, ó. Vendo? Ele tá falando as letrinhas. Foram as letras que eles utilizaram de rima, né? Então, o que a gente bota? Então, o que vocês podem responder aí? O que a gente pode colocar? Olha, eu coloquei assim, ó. Eles utilizaram o mesmo esquema de rimas das duas estrofes. Isso, exatamente. O que a gente pode colocar aqui? O cordelista, que é o que é chamado, quem faz, seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes, tá? Então... O cordelista seguiu o mesmo esquema. Cordelista. seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes. rimas em todas as estrofes. Isso. Estrofes.
Vocês podem perceber, às vezes quem tem o hábito aí de leitura, de poemas, essas coisas, ele sempre tem aquela palavra que combina com a palavra de baixo. Se eu for na B... Isso é na B, que o cordelista seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes, tá? Então, quando vocês começarem a ler mais textos, tipos de poemas e cordel, vocês vão perceber que tem muita rima, muita concordância de uma palavra, a última palavrinha com a última palavrinha do verso abaixo. Vai combinar bastante as palavras. Então, vocês vão ver que tem bastante essa técnica. Cordelista seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes. Tá? Seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes. O Rafael. Uau. Como assim? Certo? Vamos então aí para para palavras de cá para lá. Então, a B ficou, o cordelista seguiu o mesmo esquema de rimas em todas as estrofes, certo? No palavras de cá para lá, ele vai trazer uma breve explicação aí sobre coesão por pronome e sinonímia, tá? Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Hoje a gente só vai fazer aqui os exercícios que ele está pedindo, tá? Pro, aproveita, só falta 2 minutos para o intervalo, então aproveita. Então vamos lá, nós temos no 1 o seguinte: relê este verso do cordel Irapuru. Então nós temos aí, passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite ou de manhã. Ao A, ele pergunta, a palavra destacada no segundo verso é um quê? Um pronome ou um substantivo? A palavra ele é um pronome ou um substantivo? Se não me engano, pronome. É um pronome, certo? Então vamos colocar um X no pronome. Ele está se referindo a qual palavra no verso? O ele. Ele está se referindo a qual? Passarinho. Passarinho. Então, pinta o passarinho. A palavra passarinho lá no... Pode sublinhar. Pode, lá no quadrinho. É o que, passarinho? Peraí. É passarinho, Sora? Isso, porque o ele não está se referindo ao passarinho, a palavra ele, que está em destaque, está se referindo ao passarinho, né? Pronto. E o passarinho, ele é o quê? Um pronome ou um substantivo? Nome. Substantivo. Pronome. Substantivo. Substantivo, o passarinho, né? O pronome é o ele. O passarinho é substantivo. Na letra C é substantivo. E a letra A é pronome, certo? Muito bem. E a letra B você tem que pintar o passarinho, a palavra passarinho lá no texto. Parabéns, você aproveitou os 8. Pronomes são palavras que podem ser usadas para substituir substantivos em uma frase, evitando repetições excessivas em um texto. Lembra que nós vimos lá? Para a gente não precisar ficar falando lá em conjunções. Por exemplo, falar 2 vezes o nome da mesma pessoa, eu tiro o nome dela e coloco ela. Por exemplo, Márcia, vamos dizer, Márcia é gorda. E Márcia pode ser magra, por exemplo. Em vez da gente colocar Márcia 2 vezes, eu deixo Márcia no início e depois eu coloco ela no lugar da Márcia. Tá? Para a gente não precisar ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, tá bom? Vamos só fazer esse restinho aqui. Releia os versos a seguir. Se revela o divino a encantar.
ao que escuta, o guirá, maravilhoso. A floresta se curva ao majestoso passarinho, que é único em seu estilo. As palavras destacadas são o quê? Pronome, substantivo ou adjetivo? Guiará. Passarinho a gente já não sabe que é substantivo? Sim. Então a gente sabe que os outros também são. Então, eles são substantivos, tá? Enquanto isso, estou segurando o pote de agude que eu vou comer. Essas palavras, letra B. Fala, Heloísa. Essas palavras, letra B, estão substituindo o nome de qual personagem do cordel? De quem que eles estão falando? Era a respeito de quem o nosso cordel? Nossa, tem que voltar lá nas páginas para ver qual é o nome dele. Uirapuru. Do Irapuru, certo? Então, esse substantivo está se referindo ao Uirapuru, tá? Que é o passarinho, certo? Que é esse passarinho aí. Bora comer. Agora nós vamos circular outras palavras que poderiam substituir o nome desse personagem sem que se altere o sentido no cordel. Então, nós poderíamos colocar a ave, né? Porque ela é um passarinho. É verdade. Um bicho, animal. Porque ele também é um bicho, um animal. Um cantor, porque ele canta. É verdade. E quem canta também compõe, tá? Então ele é também compositor. Canarinho não, porque canarinho é músico. É melhor que... E músico também, tá? Canarinho também? Não, canarinho... não, porque a gente já colocou ave, bicho e animal, tá? Canarinho é outro tipo de passarinho. O canário. Isso. Então ficou a palavra músico, ave, bicho, animal, cantor e compositor. Tá? Vão circular essas palavrinhas aí. Além dos pronomes, é possível evitar a repetição de palavras em um texto por sinônimo. Isto é, trocando um substantivo por outro de sentido semelhante. Perceba que no poema analisado, esse recurso também serviu para que o cordelista descrevesse o passarinho de forma poética. Então, é isso que ele está mostrando lá, que ele pode, algumas palavras, elas podem ser substituídas por outros substantivos, tá? E que não precisa ficar repetindo. Por exemplo, em vez dele ficar repetindo o Irapuru, tarará, ele colocou o passarinho, e ele colocou o guirá, que também é uma ave. Então, ele colocou vários substantivos para não precisar ficar repetindo o Irapuru diversas vezes, tá? Então, é isso. Vamos parar por aqui. Vocês podem ir pro lanche, tá? A gente volta às 3h15. Assim não vale. Vale sim. Ô, gente, quem vai ficar? Eu. Pode ser? Então, Eu fico. celular, gente. É mais fácil. gente, eu vou... Então, vamos lá. Ciências, página 28, nós vamos dar continuidade aí. Por favor, posso ler, por favor. Sobre a preservação desde os tempos do Império, tá? É Beca. Por favor. Pode começar. Preservar florestas e as matas ciliares é o grande desafio, mesmo que se saiba há muito tempo a importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuvas. Preservação desde os tempos do Império. A floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobre todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. Mas aí existe um problema. Só um minutinho. Rebeca, só um minuto. Página 28 de Ciências. Na apostila. Pode continuar. Pode continuar. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva,
que ia direto pelas nascentes dos rios e abasteceria as casas. Daí, quando menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão. O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação das florestas. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação. Alerta Luiz Fernandes. Isso. O que acontece? 28 de ciências. Então, o que acontece, né? Ele está falando aí que quando foi desmatando, né? Foi retirando essas árvores para, no lugar delas, serem construídas casas, né? Para as pessoas que estavam chegando, né? Como foi crescendo, eles tinham que ir tirando esses espaços de mata para dar lugar às casas. Porém, eles começaram a perceber a falta de água, porque não tinha mais aquela terra para ficar captando aquela água. Então, eles precisaram fazer o quê? Reflorestar, eles tiveram que replantar árvores novamente em alguns espaços, para que essas árvores pudessem crescer, para que eles pudessem ter receber uma quantidade maior para poder toda a população ser atendida, tá? E aí ele comenta lá no último parágrafo sobre o ato de soltar balões. Quando a Terra ela tem ela recebe um tipo de calor, de uma temperatura, no caso aqui uma queimada causada pelo balão, muitas vezes naquele local ele não vai nascer algum outro tipo de árvore. Por quê? Porque quando o solo ele recebe essa queimada, ele vai precisar de algumas substâncias, que coloque algum outro tipo de substância. Quando a gente vai fazer horta, ou vai plantar alguma plantinha, alguma flor, a gente às vezes tem que adubar, porque às vezes a terra que nós temos, ela não é uma terra muito boa e não cresce, então a gente tem que adubar. E esses adubos, eles têm vários tipos de produtos, de elementos que contém nesse adubo para que faça a terra ser melhor. Então, quando acontece esse caso de balões, que soltam balões e queima, acontece isso daí, essas árvores não renascem, tá? Olha, sabia que era mais fácil? Aquele negócio que fez para montar lá no negócio tipo d'água. Colocar um lápis assim, apoiar num lugar e ficar girando. Né? Ô, Pro! Oi. Sobre esse balão, como eles fazem para... Como assim que eles queimam? Então, eu essa dúvida. O balão, ele é colocado uma parafina nele, que é a mesma coisa da vela, sabe a vela normal que você acende? No balão é a mesma coisa. O balão, ele precisa do calor para ele voar, vamos dizer, voar, né? E aí, quando aquela chama, quando o balão, dependendo do vento, o ar, ele derruba esse balão. E esse balão tem o que nele? Essa parafina, esse fogo nele. Então, quando ele cai na terra, num lugar que está plantado, alguma coisa, ele pega fogo. Muitas vezes, vai ter dever hoje? muitas queimadas, né? A gente vê muita queimada. Esses dias atrás mesmo, teve um caso na Serra do Japi de um balão que caiu, tá? De um balão que caiu e queimou uma parte, tá? Então, isso aí acontece bastante, hein? Então, vamos para a página 29 agora. Agora eu tô bravo. Vai mexer no lugar onde que eu...
Oi? Ciências, página 29. Pessoal, tem algum... Quem tá com rostinho aí, tá vindo som aí daí, gente. Desliga o microfone aí, por favor. Vai ter que desligar o microfoninho. É quem tá com um maisinho no olhinho, um risquinho na boca. Ó, exercício 1. Durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. O que é intrigados? Ficaram curiosos, ficaram querendo saber o que aconteceu. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. Lembra lá que nós falamos das árvores, das plantas que transpiram, que depois a água evapora? Lembra? Então aí ele tem a imagem da plantinha e no dia seguinte vocês podem ver que tem uns pinguinhos de água assim que ela foi desenhada, as gotículas de água. Então o que aconteceu aí? A planta, o que aconteceu com a planta? Ela transpirou, não foi? Ela não transpira? Ela não recebe a água, por exemplo, a água que a gente coloca nela, ela recebe pelas raízes, vai subir só um minuto, gente. E aí ela vai subindo até que vai chegando nas folhas. Na hora que chega na folha, a planta transpira, ela transpira. E essa gotícula, depois ela vai evaporar, tá? Então, o que acontece? Oi. Por isso que a gente tem que regar a flor todo dia, porque você rega e por isso que serve a terra também. Porque aí a água fica lá. E as raízes da flor, né, da planta, vão segurando a água e vai até a pontinha, né, delas. E aí, uma hora evapora. Isso. Se quem tiver alguma plantinha, plantinha em casa, faça isso. Pega uma parte num saquinho transparente, põe numa plantinha, aí vocês molham, no outro dia vocês vão ver como que ela vai estar. Então, o que nós vamos colocar? Só um minuto. Vamos colocar as respostas aí primeiro. Então, o que acontece com a planta primeiro? Ela transpira. Eu não sei que página a gente tá, por causa que a internet daqui caiu, só voltou agora. 29 de ciências. Página 29, gente. A planta transpirou. Então, vamos colocar aí. A planta transpirou. Sim, a planta transpirou. A planta liberando o quê? O vapor, certo? O vapor da água. Liberando, Sora. Liberando vapor da água. Isso parece muito com o sistema digestório, que pega o necessário e depois sai. Elimina, né? É isso mesmo. A mesma coisa acontece com as plantas, tá? Então, a planta transpirou, liberando o vapor d'água. E aconteceu o quê? Depois que evaporou a água, o que formou aí nesse saquinho? Gotículas de água. Que é o quê? Que a gente chama da parte do quê? Lá do estado físico da água. Ela condensou, certo? Condensou, condensação. Isso, então ela se condensou, formando as gotículas de água, tá? Posso falar, Sora? Pode. Falando desse negócio aí de evaporação da água e de planta, né? Acho que ano retrasado eu fui em um negócio aí que tava tendo no shopping, que era pra... Eu não lembro muito o nome do que a gente foi fazer, mas a gente pegava um potinho, mas aqueles que Eu lembro. pra fazer uns experimentos aí de ciência, sabe? Que ele é assim, ó, um tubinho bem Sei, rasinho. aqueles tipo frasco. Isso Tubo daí. de ensaio, Eu tinha esquecido o nome. A gente foi lá, daí a gente fez aquele negócio que faz meio que uma plantaçãozinha lá dentro. A gente colocou terra e umas plantinhas. Como se fosse um terrário, né? Daí a gente colocou água assim, né? Daí para não precisar ficar abrindo e molhando toda vez, a gente colocou na bordinha, daí ele ia evaporando, daí ia caindo de novo, que nem uma chuvinha. Caindo nela mesma, assim, né? Nem um ciclo mesmo. É o que acontece. Daí ela É igual mesma nós se vimos lá molhava. que acontece que a água da chuva, o solo, o que ele não precisa mais, ele elimina. Mas primeiro ele
pega toda aquela água que ele precisa, tá? Que meu pai, eu tive ideia de fazer uma vez. Quando a gente viaja, a planta fica lá. E ela não pode se regar sozinha, infelizmente. Mas então, e aí ela seca e murcha. Isso é triste, porque tem umas plantinhas que é muito linda. E aí eu tive a ideia de pegar algum recipiente comprido, fazer um furinho na tampa e colocava água. E a água ia caindo de pouquinho em pouquinho. E aí, tipo, a planta ia sugando, ela ia transpirando, e aí ia formando as gotinhas, e isso deu certo. A gente voltou, ela tava bonitinha. Então é isso, gente, o exercício 1, só um minutinho. O exercício 1, então, ficou isso aí. A planta transpirou, liberando o vapor d'água, que condensou, formando as gotas de água, ou as gotículas, tá? Você pode repetir, porque aqui a internet caiu. Vamos lá. A planta transpirou, liberando o vapor d'água, que se condensou, formando gotas d'água. A planta transpirou, liberando o vapor d'água, liberando o vapor d'água. Isso. Professora, eu plantei duas plantinhas aqui. Eu plantei um feijão e olha o tamanho que Tá grande. Nossa sala tem quantas pessoas mesmo? Professora, Aí eu plantei também um cacto, olha que fofinho. Ele tava mó minúsculo. Tá lindo mesmo, vai crescer. Ora. Pessoal, deixa eu só terminar de responder aqui para o Mendonça, pessoal, só um minuto. Liberando o vapor d'água que se condensou, formando... Ó, vão respondendo a 2 e a 3 aí, enquanto isso. É verdade. Formando gotas de água. Pro. Oi. Mas não é... Pera. Mas não era pra estar as gotículas de água ali na fotinho laranja ou amarelo? É amarelo, né? Porque, tipo, assim, quando as gotas condensam, elas viram um leite condensado. Aí era pra estar amarelo. Não, ela não fica muda a cor, a água ela fica da cor que ela é. A gotícula, quando condensa aí no box do seu banheiro, ela muda de cor? Não. Não, gente, então ela não muda. Por que na planta vai mudar a cor? Ah, não muda. Tá? Na planta não muda coisa, tá? Ô, Pro, Oi. Se fosse daí que formava o corante, a planta tinha, tipo, a planta tem a folha amarela, aí depois prenda o saquinho e depois faz corante amarelo. Ah, gente, aí já estão querendo demais, né? 2, vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, oi. Tem quantas pessoas na sala mesmo? Rafael, depois, tá? Só para eu terminar aqui os conteúdos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinada cidade, a umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%. E isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação a problemas respiratórios. Qual das 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis? Qual imagem? Plantar árvores. Plantar mais árvores. Tá? Então faz um xizinho aí na primeira imagem. Lá no meu cacto tem até 3. uma gravatinha borboleta. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água nos rios, porque essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo. É verdade, não é? Nós não vimos lá? Um pouquinho mais a fundo lá sobre as matas ciliares.
que acontece quando nós temos matas ciliares ao redor, banhando aos rios, lagos? O que acontece? Isso. Pro, Oi, tá na 2? na 3. É porque eu marquei a A e a C. É. A 3 vocês vão responder aí. Daqui a pouco a gente já vem aí para corrigir. Responde aí. Enquanto isso, eu vou fazer chamada. Laura não tá aí. Bianca. Bruno. Cadê o Bruno? Bruno, não tá aí? Eu tô, professora. Ah, tá. É porque você mudou aí o nome, não dá pra ver. Eduardo tá aí, Gabriel. Giovanni. Hello, hello. Passarelli, Domingos. Luísa. Ô, Pro, Júlia. Oi. meu óculos finalmente chegou. Chegou, ah, que beleza. Aí sim, hein? Tô com dois Mas diferente do outro de seu, grau. né? Não, é o igual. É o mesmo? Só mudou a lente. É, só mudou a lente. Ah, tá. Ah, tá. Achava que Eu tenho uns 2 e pouco de grau. Ah, o seu é bastantinho também, né? meu é Luana, Aqui, Sora. Malu Marino, Malu Pedroso faltou, Maria Vitória, Tô aqui, pronto. Natália, Rafael, Rebeca, Beatriz e Sofia. Vamos terminando de responder aí para já corrigir. Eu já terminei, Sora. Ah. Você sabia que é possível escutar música enquanto está na aula? Guilherme. Tem que ser, né? Oxi, mas eu não fiz nada. Vai lá. Não, você, o Passarelli. Ah. A 3, o que vocês colocaram? Fala aí para mim. Eu coloquei. O que você colocou, Eu Eduardo? coloquei. Para o rio alimentar as plantações e as moradias das pessoas. De água. De ter água. Ô, Sora, é a 3? É. Eu coloquei por causa da poluição. A gente tem menos água. Poluição? Porque, tipo assim, tem pessoas que jogam coisa no rio, daí o rio fica sujo, tá? Essas coisas. Quem mais respondeu? Não respondi nada, não entendi. Não entendeu? Tem que ler de novo. Eu também não entendi, eu já li 4 vezes, Sora. Ai, gente. Se cair uma pergunta dessa na prova, daí ninguém vai, todo mundo vai errar. Eu vou tirar essa pergunta. Então vocês Mas voltam essa é a lá, primeira- ó, volta lá no textinho sobre a mata ciliar e lê. Se não tá entendendo a pergunta, vai lá, lê o texto lá da mata ciliar. Ô, Pro, Oi. Tá, minha o texto. certo ou tá errado? Certo. Ah, tá. Agora eu coloquei para chegar até a casa das pessoas. Tá o quê? Para a água chegar até a casa das Até a pessoas. residência das pessoas, tá? Simplesmente quando chutei. Chutei ainda. Chutei e acertei. Não acredito. Eu já até expliquei no começo aqui da questão 1 o que acontece, como que a água recebe, como que essas raízes dessas águas recebem a água
do solo. Eu não entendi a 3. Tem que ler o textinho lá da mata ciliar. Volta lá no textinho da mata ciliar para ver qual que é a função da mata ciliar. Eu conheço igual o Giovanni, porque foi a única coisa que eu entendi, que é para a água chegar até as nossas casas. Para contribuírem com a manutenção e a qualidade das águas nos rios. Então, a mata ciliar serve para isso, né? Sim. Então, quando isso não acontece, quando eu retiro essa mata ciliar, que é o que ele está falando aí, ó, que os agricultores retiram essas matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade da água nos rios. Por quê? Porque quando você tem a mata ciliar em volta, o que acontece? Essa mata, o que ela faz? Ela suga toda a água da chuva, ela só vai descartar no rio o que ela já não precisa mais. Então, o que os agricultores fazem? Tira essas matas em volta do rio, para que essa água possa chegar nas terras deles, ou para os rios ficarem mais cheios. Aí ele fala, por que essa prática dos agricultores tem efeito contrário ao desejado após certo tempo? Por quê? Porque com essas reservas insuficientes, esses rios insuficientes, o que eles fazem? Eles deixam de abastecer os rios, porque ele não acontece. Então eu coloquei que eles tiram para os rios ficarem mais cheios. Isso. E aí o que acontece? Quando acontece o efeito contrário. Por que acontece o efeito contrário? Porque as reservas, elas não recebem a quantidade de água suficiente, os rios, tá? Então, elas deixam de abastecer esses rios. Quando você tira essa mata ciliar ao redor do rio, do lago. Então, vamos para a página 30. Vamos falar um pouco sobre a água em nosso dia a dia, tá? A gente utiliza aí muita água para várias coisas, praticamente para tudo, né? Então, vamos lá. A Pro já vai lendo, a Pro já quer ir explicando, tá? Apesar de muitas vezes... Página 30. Apesar de muitas vezes não percebemos inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos. Somente são possíveis devido à disponibilidade de água, tá? Se não tivesse água, a gente não ia conseguir fazer nada disso. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável. Lembra que eu falei que a água tem que passar todo por um processo até chegar a água potável em nossas torneiras, no nosso chuveiro, tá? Ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e de descontaminação da água, que foi que eu dei o exemplo da DAI, que tem lá todo o processo de tratamento da água, tá? Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas, e, consequentemente, manutenção do ciclo da água são essenciais. Aí, ao lado, ele tem explicando o que é mananciais. Ó. Mananciais são as fontes de água usados para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas, tá? Aí nós temos um Você Sabia aqui em cima, ó, tem o tratamento de água de São José do Rio Preto. Tá vendo que cada espacinho aí nós temos um lugarzinho, vocês podem ver que tem água dentro deles, tá? E tem várias tubulações dentro também. Essas águas vão passando por essas etapas, tá? De tratamento, até chegar ao ponto de estar preparada para ser enviada para as casas, tá? Eu posso ler? Você sabia? Pode ler. Eu tô travada. Então, Você Sabia aí.
A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades. Não ouvi. Não tô ouvindo mais. É verdade. Ela colocou no mudo? Não, não tá ainda. Não. A Sora de inglês chegou. Ó, então eu vou ler esse final, gente. Ó, a água que abastece as cidades pode ter diferentes origens dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Foi o que eu falei lá para vocês já, que ela tem toda uma... Ela recebe a captação da água e depois ela passa por todo um processo de tratamento até chegar a água na nossa casa. Então, nós temos aí uma imagem, ó, a água da chuva é captada do telhado da casa e levado por encanamentos até o interior da cisterna. Tá vendo que isso aí é uma cisterna, ó, onde fica armazenada. Antigamente, as casas tinham muito poço, que era no chão, vai fazendo aquele buraco no chão, até chegar a água, que são águas subterrâneas, tá? Hoje, em alguns locais aqui onde nós moramos, acho que nem deve ter mais. Deve ser algum sítio, algum lugar só que deve ter, mas eu acredito que seja muito difícil. Mas é isso, nós vamos parar aqui, tá? Na página 30. E a gente continua depois na página 31 na próxima aula, tá? Então é isso. A Paula já tá aí. Travei. Oi, eu vou lá pegar o Piestra. Tá. Ô, Heloísa, você tá travando, amor. Eu acho que você tem que sair e entrar de novo. A sua fala tá cortando toda hora. Oi, Pro. Oi, Pro, Paula. Tchau, gente. Hello, Sora. Passou. Ai, não. Ainda bem que você lembrou, porque, olha, a cabeça do ser humano... Isso saiu todo mundo. Vamos pela música do Eduardo. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Olha, presta atenção nas provas a partir de segunda-feira e os plantões, hein? Tá bom? Tá bom. Estudem. Então não tem aula segunda-feira ou tem? Não tem aula, gente. Já mandei, já falei a semana toda que não vai ter aula, que é só plantão de dúvidas. Tá bom? Tchau, Sora. Bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Hello,